No vídeo de hoje, falaremos de questões introdutórias ao domínio público, com uma abordagem um pouco mais teórica, para que vocês possam ter uma noção um pouco mais compreensiva de todo esse sistema que é tão importante dentro do direito autoral. O conceito de domínio público não tem suas origens na propriedade intelectual, mas sim no sistema jurídico de propriedades materiais. Mais precisamente, suas raízes podem ser traçadas para o direito romano, nos conceitos de coisas que eram pertencentes à população romana em seu conjunto, ou de coisas que eram de propriedade das entidades públicas. Vemos isso também no direito administrativo moderno e contemporâneo, em questão aos bens móveis e imóveis de propriedade da União, dos estados, do município, e por aí vai. Mas, no direito autoral, a história do domínio público se confunde com uma das primeiras regras de autorais, pois, por definição, a existência de direitos de exclusiva limitados vão envolver a ideia de domínio público. Até mesmo os privilégios de impressão da Idade Média eram por sua própria natureza restritos, e as obras que não tinham essa proteção eram vistas como de domínio público. O Estatuto da Rainha Ana, de 1710, também realçou a existência de um domínio público, ao recusar uma visão forte do direito autoral como um direito natural eterno e designar uma função social a esses direitos. Esse debate e o aparecimento do domínio público, de forma expressa ou implícita, vão surgir em todas as regras nacionais ou internacionais no redor do mundo nos anos, décadas e séculos que se seguiram. Porém, o crescimento da importância comercial dos direitos de autor e da propriedade intelectual como um todo passou a ser acompanhada por durações cada vez mais alargadas de uma abrangência maior de bens protegidos que na prática não tinham como principais beneficiários nem o autor e criador intelectual e nem seus sucessores, e sim a indústria de intermediários. A informatização e digitalização dos direitos de autor foi particularmente intensa nesse sentido, jogando para as relações individuais institutos que haviam sido pensados para regular atos eminentemente comerciais, realizados por empresas. Isso é chamado, por James Boyle, de segundo movimento de cercamento, fazendo uma comparação, no campo das ideias, com a apropriação privada de terras que ocorreu largamente na era moderna inglesa. Quando esse cercamento se dá no domínio da informação, contudo, os benefícios ficam muito menores e os danos muito maiores. O conceito mais tradicional do que é o domínio público é aquele que assume uma forma negativa, essencialmente com uma ausência de proteção pelos direitos de autor. Tanto é assim que a própria ideia de domínio público foi historicamente apresentada como o oposto desses direitos autorais, às vezes identificada como a morte deles. Dentro dessa perspectiva, as obras podem estar em domínio público tanto de forma originária como decorrente. A primeira forma, que é abarcada na conceituação negativa mais extensiva, refere-se às obras que nunca foram objeto de proteção exclusiva. A segunda, decorrente, é a noção mais famosa e a noção também que abrange toda a conceituação negativa mais restritiva. São as obras que foram tuteladas por direitos de autor e deixaram de sê-lo por alguma razão. Normalmente o término do prazo de proteção ou pela morte do criador sem sucessores e sem previsão legal de sucessões alternativas. Daqui vem a conhecida expressão: certa obra caiu em domínio público. Seriam enquadradas no domínio público, numa concepção negativa mais ampla, e a lista que eu vou dar agora é não exaustiva, elencando somente os casos mais comuns observados. Em primeiro, obras que já existem antes da implementação do direito autoral, tal qual obras pré-históricas ou obras bem antigas. Em segundo, obras cujo termo de proteção expirou, pelo decurso de tempo ou outra condição extintiva. Em terceiro, obras que foram propositalmente colocadas no domínio público. Em quarto, obras que não são tuteláveis devido ao não preenchimento de requisitos, como o da originalidade. Em sexto, obras que não preencheram formalidades, como o registro, quando essas formalidades eram exigíveis. Em sétimo, obras que a legislação define como de bem comum ou explicitamente exclui do âmbito de proteção, como notícias objetivas, formulários em branco, calendários, folclores e a própria legislação, dependendo do país. Em oitavo, em algumas legislações, como a dos Estados Unidos, obras que não foram fixadas em um suporte tangível. Em nono, em algumas legislações, obras produzidas por estrangeiros e não publicadas no território nacional, cuja proteção não seja garantida por acordos dos quais ambos os países sejam signatários. Porém, o domínio público também pode ser conceituado positivamente, considerando como algo mais dinâmico e um espaço nos quais estão excluídas todas as utilizações livres ligadas ao interesse público, como parte essencial e a própria justificativa fundamental da existência do direito autoral. A ideia por trás dessa definição positiva é que nenhuma criação se dá a partir do nada, e sim através da incorporação, adaptação e modificação de conhecimentos anteriores, muitas vezes resgatados de forma inconsciente. A criação e a produção de conhecimento são processos,
e não atos isolados, construídos em meio a um diálogo permanente com essa rede de influências. Essa noção pode ser mais bem compreendida com a metáfora de Newton ao afirmar que, se foi capaz de ver longe, era porque estava no ombro de gigantes. Assim, diversos autores estabelecidos já apontaram os diferentes tipos de benefícios do domínio público para a sociedade como um todo. Uma das análises mais conhecidas é a de Pamela Samuelson, que elenca 9 efeitos positivos: construção cumulativa de novos conhecimentos, imitação competitiva, criações a partir de outras obras, zero ou baixo custo de acesso à informação, acesso público ao patrimônio cultural, melhorias na educação, ganhos em autonomia e autoexpressão, aprimoramento em certas funções governamentais e melhorias para a democracia deliberativa. Para além desses aspectos, que são primariamente ganhos sociais e culturais, é possível falar ainda de ganhos econômicos e comerciais diretos da utilização do domínio público para a economia criativa, reiteradamente demonstrado por pesquisas empíricas e pela análise econômica do direito, a nível nacional e internacional. Essas utilizações livres são vistas como o estado natural da obra intelectual, enquanto o direito de exclusiva seria, na verdade, uma exceção a esse espaço normal de liberdade. O domínio público passa a ser, na verdade, um direito do público, e não simplesmente a ausência de direitos de titulares. Nas palavras de Ascensão, o domínio público abrange todo o acervo de obras intelectuais comuns a todos e utilizáveis por todos. Nessa definição, licenças livres de Creative Commons e certos limites e exceções, ou fair use do copyright, são mais facilmente incluídos nessa ideia de um domínio público positivo. Essa não é uma concepção meramente teórica ou acadêmica, e países como o Equador adotam-na expressamente. Ela também está presente na Agenda de Desenvolvimento da OMP, que defendeu uma visão proativa da proteção do domínio público. É preciso lembrar, por outro lado, a importante crítica de que ganhos para o domínio público não necessariamente se refletem em um maior acesso ou possibilidade de reutilização das obras para a população em geral, nem em benefícios diretos para o interesse público. Isso seria uma romantização demasiadamente libertária desse instituto, que poderia inclusive prejudicar outras formas benéficas de apropriação coletiva de bens intelectuais, como a dos conhecimentos tradicionais de povos originários. Afinal, ele é uma solução apenas para as barreiras decorrentes dos direitos de autor ou de outros direitos de propriedade intelectual, e não uma regulação de todas as condições de acesso e de uso. Podemos pensar, por exemplo, no tickets para você entrar em museus, mesmo que seja para ver obras que já estão em domínio público há muito tempo. Ou seja, avanços do domínio público que não sejam acompanhados por outras políticas públicas podem ser, então, muito pouco frutíferos. Caso não ocorra esse diálogo com novas ideias, novas políticas públicas de acesso, há um real risco de que sejam favorecidos apenas aqueles que já têm facilidade de busca e acesso às obras, como os vários projetos da Big Tech que são alimentados por esse tipo de informação.